Oi pessoal, eu sou Maria Dias, médica hematologista do Grupo Sofos Red, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre eosinofilia, quando se preocupar e como investigar. Os eosinófilos são geralmente ignorados no hemograma. A gente olha ali os leucócitos, os eutrófilos, os linfócitos, mas raramente a gente olha os eosinófilos, exceto quando a gente tem um leucócito muito alto, ou então quando o próprio paciente daquela investigada no hemograma e chama atenção e vem para você para lhe perguntar: e agora, por que isso aconteceu? Os eosinófilos são granulócitos morfologicamente e biologicamente distintos que desempenham papéis tanto de forma reacional, ou seja, não patológica, secundária a alguma outra condição, ou por uma doença hematológica primária. Historicamente, eles sempre foram considerados células efetoras relacionadas a quadros de infecção alérgica, ou quadros de parasitose. No entanto, hoje a gente sabe que ele tem uma relação com outros processos de homeostase. Então, quando você tem um aumento dos eosinófilos, há um aumento de marcadores inflamatórios e também de citocinas, que podem levar a danos de órgãos-alvo. Então, quais são as perguntas que a gente vai tentar responder aqui no vídeo hoje? Então, quais são as possíveis causas do eosinófilo aumentado? E se esses eosinófilos estão verdadeiramente causando sinais ou sintomas relacionados à presença dessa célula? Primeiro, vamos definir os cortes clássicos de classificação do que é uma hiperosinofilia. Então, a hiperosinofilia se refere a um aumento persistente de eosinófilos no sangue periférico ou tecidos. A palavra persistente aqui é muito importante, porque ele precisa ter um aumento de pelo menos mais do que 1.500 células, com persistência de pelo menos 15 dias em duas ocasiões diferentes. É óbvio que se eu estiver diante de um paciente agudamente doente, eu não preciso esperar esses marcadores para definir uma eosinofilia. A síndrome hiperosinofílica é quando você tem a contagem de eosinófilos aumentada associado à infiltração ou lesão de órgão-alvo relacionado à presença desse eosinófilo. Então aqui cabe um alerta de que não basta ter um número aumentado de eosinófilos, você precisa ter uma hiperosinofilia e associado a isso alguma disfunção orgânica, cérebro, coração, fígado, dependendo ali do órgão que está sendo envolvido. Então, qual é o raciocínio diagnóstico que a gente deve seguir quando a gente está de frente a essa alteração? Primeiro, afastar as causas secundárias reativas, ou proliferação policlonal de eosinófilos reativos. As principais causas aqui são alergia a asma, infecções, parasitoses, mas a gente deve também lembrar de outras infecções como HIV, HTLV, neoplasia, sobretudo linfomas como o linfoma de Hodgkin, embora possa acontecer também em tumores sólidos, doenças autoimunes, uso de drogas, e não esquecer de fazer um questionamento sobre as viagens do paciente, porque aquelas diferentes exposições a alérgenos podem explicar aquela eosinofilia. Então, em resumo, a primeira etapa da investigação da eosinofilia, ela demanda aquela investigação clássica médica. A gente precisa fazer uma anamnese e um exame físico adequado do paciente em busca de causas reacionais daquela alteração hematológica. Uma vez afastadas as causas reacionais, a gente deve pensar nas eosinofilias clonais primárias, que geralmente vão estar associadas a uma normalidade molecular de células tronco hematopoéticas, que estão comprometidas ali com o efeito de transdução, levando a uma hiperproliferação daquelas células. Alguns achados eles vão trazer para a gente um alerta disso. Então, número de células maior do que 1.500, eosinófilos displásicos ou blastos no sangue periférico, anormalidades hematológicas outras, então o paciente também tem uma anemia, uma policitemia, uma alteração no número de plaquetas, níveis elevados de vitamina B12 ou triptase e linfocitose, chamando a atenção aí para a possibilidade de uma associação com doenças linfoproliferativas. Aqui o aumentar hematológico ele vai entrar em ação, então a gente precisa fazer pesquisas genéticas específicas, como do gene PDGRT-alfa, mutação JAK2, também precisamos afastar outras neoplasias linfoproliferativas e mieloproliferativas, como leucemia mieloide crônica. E a avaliação medular completa, tentando afastar outras causas associadas. Se a gente afastar, então, as doenças reativas e as doenças hematológicas primárias, existe também uma entidade que é a síndrome hipereosinofílica idiopática. Nesse caso, a gente não encontra nenhuma doença hematológica primária, as causas reativas também estão afastadas, mas aqui você tem um aumento de eosinófilo relacionado à alteração por infiltração de órgãos-alvo. Então, em resumo, quando a gente está diante de uma alteração de eosinófilo, a gente não precisa se desesperar. É muito raro que ele esteja relacionado a uma doença grave. O mais comum é que ele seja reacional e a gente vai conseguir determinar aquilo através de uma anamnese, de um exame físico e uma conversa com o paciente. Entretanto, se você observar um eosinófilo muito aumentado, associado sobretudo a um paciente agudamente doente, ou com alteração de órgãos-alvo, como eu falei, sistema nervoso central, fígado, rim, pele, é necessário que a gente faça uma investigação mais rápida com o objetivo de oferecer um tratamento específico. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.